Deixa eu perguntar algo para você. Você quer ser edificado nessa cidade? Nesse tempo em que estamos ainda? Então você precisa de construir a sua vida. Seu andar, seu falar, seu viver sobre esses fundamentos que são os 12 apóstolos. Para que os irmãos compreendam essa questão mais facilmente, entenda algo. Abra agora o coração, que eu vou tocar numa área muito sensível da nossa experiência. Bem, Deus, Ele se revela progressivamente ao homem. Primeiramente, Deus se revelou na criação. Em Romanos 1,19, diz que os atributos de Deus, aquilo que dele se pode conhecer, foi revelado, foi manifestado por meio das coisas que foram criadas. Essa é uma revelação bem rudimentar. Mas logo, Deus começou a se revelar mediante várias aparições que ele teve ali a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, de maneira que veio uma tradição oral por parte dos patriarcas. E eles tinham sim um conhecimento de Deus. Lógico, um conhecimento maior do que aqueles que tinham apenas a criação como referência de Deus. Então já é um progresso, é uma revelação que já progride de um estágio rudimentar para um pouco mais avançado, que era o falar de Deus eventual aos patriarcas. Mas logo veio a lei. Deus escreveu a lei, entregou a Moisés, e vieram os profetas que interpretavam aquela lei, que aplicavam aquela lei, e portanto a revelação de Deus por meio da lei e dos profetas era maior, mais clara, mais evidente do que a da criação e a dos patriarcas. Mas logo veio o verbo de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus se faz carne e veio. Deus se revelou agora entre os homens. Cristo agora está ali no meio das pessoas, falando aos seus discípulos, e falando por parábolas, por profecia, e explicando as coisas referentes ao reino de Deus. E ali nós temos o quê? A revelação de Deus. Jesus Cristo, enquanto Deus encarnado, não é uma revelação maior e superior à criação? Maior e superior à tradição dos patriarcas? Maior e superior à lei e os profetas? Que maravilha! E aqui nós entendemos que Jesus, portanto, é essa palavra de Deus encarnada, que ensinou aos homens, por meio do seu falar, por meio do seu viver, por meio dos seus milagres. Tudo o que Cristo fazia era pedagógico, era para ensinar algo a respeito de Deus, era a revelação de Deus. Mas não se esgota aqui. Olha o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. João Evangelho, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim. Isso aqui é o próprio Jesus falando, viu, queridos? Aos seus discípulos, sobretudo aos apóstolos, né? Dizendo assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olhem para mim. Jesus disse que viria um tempo em que seria enviado quem? O Espírito da... Olha, vamos ler o versículo anterior, para os irmãos verem a dimensão. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, tinha algo mais. Não se esgota a revelação de Deus no Filho encarnado. Não se esgota. Esse é um grande erro de muitos pensarem que toda a revelação de Deus está no seu Filho encarnado. Já houve, e já há inclusive, quem despreze o que vem antes de Cristo e o que vem depois de Cristo. Tem aqueles que consideram que os 4 evangelhos é o tudo de Deus. De maneira que chegou a dizer o seguinte, que os apóstolos que vieram depois de Cristo, já ouvi dizer isso, talvez alguém aqui já tenha ouvido também isso. Eles não são pessoas mais importantes do que nós. Por quê? Porque eu, Alexandre, ao ler os seus escritos, eu tenho que julgá-los e entendê-los à luz do Evangelho. No sentido de que os Evangelhos é como se fossem a chave. E tudo que vem antes e tudo que vem depois é relativo. Vai depender
disso aqui. De maneira que eu, Alexandre, ou você, é aquele que vai fazer a relação e vai entender relativamente o que se diz depois dos evangelhos, baseado no espírito dos evangelhos. Bem, teoricamente pode até ter alguma razão de ser. Por quê? Porque os apóstolos não falaram nada além de falar Cristo. Se Cristo encarnado é a verdade de Deus, então os apóstolos falaram esta verdade. Falaram Cristo. Eles não falaram de um outro Cristo, nem de um outro evangelho. Agora, a grande questão é que Jesus está dizendo, olha, eu poderia dizer mais coisa para vocês agora, mas vocês não estão preparados. Mas vai chegar um dia, versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então veja que no tempo de Cristo ele dizia, o que eu transmito, o que eu ensino, o que eu explico, o que eu revelo, ainda é parcial. Porque vocês não podem conter e reter toda a verdade agora. Mas chegará um dia em que será enviado o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então aqui nós vemos como que é conferido aos apóstolos agora o status daqueles que depois da morte e ressurreição de Cristo, receberiam o Espírito da verdade, e então esse Espírito da verdade não somente faria com que eles se lembrassem de tudo que foi dito, mas ainda haveria de declarar muitas coisas não ditas até então, de modo que esses apóstolos seriam conduzidos a toda a verdade. De maneira que depois do Cristo encarnado, nós temos ainda, enquanto revelação de Deus, a palavra apostólica, que é o Novo Testamento, que inclui, inclusive, os evangelhos. Os evangelhos enquanto ali a base ou o epicentro das revelações, de onde os apóstolos então compreenderam o todo da verdade divina. De maneira que a igreja, Efésios capítulo 2, versículo 20, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Este fundamento que é Cristo. De maneira que não sou eu quem interpreto e relativizo a doutrina apostólica. Ao contrário, são os apóstolos quem nos explicam, na verdade, o Cristo dos evangelhos. Porque se você ler os 4 evangelhos, você não vai ter uma noção clara da verdade de Deus. Querem ver uma coisa? Se você ler os 4 evangelhos, você vai compreender tudo a respeito da salvação eterna. Como você pode compreender a salvação eterna sem o livro de Romanos? Ora, mas o livro de Romanos não é algo além de Cristo. É Cristo explicado pelo apóstolo. É Cristo não somente explicado, mas é um Cristo aplicado. É a morte, a redenção, é a obra de ressurreição, de regeneração, que só é possível mediante Cristo. Então a igreja, ela tem uma base na qual ser edificada. É o Novo Testamento. Então, se você quer ser edificado, você tem que ter os 27 livros do Novo Testamento como sendo a sua base de orientação, de revelação, para que esta verdade não se torne apenas informação para você, mas se torne, sobretudo, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, se torne a sua confissão.